A palavra de Deus é viva e eficaz. Pode discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória ao Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faça-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a face da terra? Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, Deus nos convoca para nos alimentar com sua palavra e seu corpo neste domingo. É o 29º domingo do tempo comum. Isso significa que nós estamos nos aproximando do final de mais um ano litúrgico. São 34 semanas do tempo comum. Logo mais já iniciaremos um novo ano litúrgico no Advento. Mas tem alguns domingos, né? Então vamos aproveitar esse tempo comum que Deus nos oferece nessa catequese com o Evangelho de São Lucas. E ontem a igreja celebrou Lucas Evangelista. Nós celebramos o dia dele ontem, que foi médico, que não caminhou com Jesus, não foi um dos apóstolos. Mas quando teve conhecimento que Jesus curava pelo poder da oração, se interessou em conhecer Jesus, mas não chegou a tempo, e depois é catequizado
pelos apóstolos e foi companheiro de São Paulo, consolou São Paulo na prisão. E escreveu para nós o Evangelho de São Lucas, que nós estamos meditando este ano, e também os Atos dos Apóstolos. Mas o Evangelho de São Lucas hoje nos coloca algo importante que Jesus quer nos conscientizar. Vai dizer logo no início: Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Olha, vamos ficar com esse conselho de Jesus. Temos a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. O salmista dizia, no refrão dos Salmos, dizia: o Senhor é o meu refúgio. No Senhor encontro a minha força. Ele é o meu refúgio. O Senhor que fez o céu e fez a terra. Ou seja, é a experiência de quem sabe, em quem colocou a sua esperança, a sua fé. Um Deus que criou tudo, o céu e a terra, me criou também. É um Pai que cuida de mim. Então vale a pena falar com este Pai constantemente. Não desistir, acreditar que esse Deus pode tudo. E a oração se torna então uma força dentro de nós, um poder de conquistar o coração de Deus naquilo que nós precisamos, mas também nos abrindo à santa vontade de Deus, que sabe o que é melhor para cada um de nós. A primeira leitura que nós ouvimos, a experiência de Moisés. Moisés estava para combater os inimigos. Manda Josué à frente e ele e Arão e Hur sobe a montanha para interceder, para que a batalha tivesse sucesso. Ou seja, Moisés não quis ele exterminar os inimigos. Ele vai diante de Deus e pede socorro. Pede socorro para os seus, para vencer a guerra. E vai dizer a palavra que ele, com os braços estendidos, implorava, intercedia. E quando cansava, Arão e Hur sustentava os braços dele. Eu penso que essa prática nós podemos aprender também, Saber que diante das dificuldades, das lutas, dos desafios, nós devemos rezar, e rezar bastante. E se as coisas estiverem difíceis, se a luta for muito pesada, recorramos também à ajuda de Arão e Hur. Quem é Arão e Hur para nós? Os irmãos na fé. Pedir para as pessoas: rezem por mim, estou passando por esses problemas, reze comigo. Convocar aqueles amigos que você confia, que tem fé: vamos fazer uma novena junto, eu preciso dessa conquista diante de Deus, está difícil, estou com um problema, tenho uma doença, reze comigo, para que sustente os nossos braços erguidos também diante de Deus, confiantes em Deus. Essa é a atitude de um cristão, acreditar no poder da oração. Depois Jesus, para ilustrar a necessidade de rezar sempre, ele vai dizer desta parábola da viúva, uma parábola para ilustrar que vale a pena insistir com Deus, acreditar que Deus está nos ouvindo. E ele vai dizer da viúva que insistia com aquele juiz injusto, severo, mau, que ela queria justiça diante dos seus sofrimentos. Ela não podia contar com ninguém na sua fragilidade, era com o juiz, era ele que tinha que decidir. Insiste. Ele não está nem aí com o problema dela, não quer fazer justiça, não tem lucro com isso, não é do interesse dele, mas pela insistência ele vai dizer: vou fazer logo, pelo menos ela deixa de me importunar. Ou seja, se não ouviu por bem, pelo menos para ter tranquilidade na sua compreensão. E Jesus vai dizer: olha, se esse juiz que é injusto, ele concedeu para poder se livrar do problema, agora vocês imaginem o Pai do céu, que é um Pai que ama, que olha com compaixão para cada um de nós,
Queremos prova maior que Deus olha com compaixão por cada um de nós? Basta olhar para o crucificado. Basta olhar para Jesus crucificado, nós vamos saber que Deus nos amou tanto a ponto de dar seu Filho único para morrer por nós. Prova maior de amor não existe. É a hora da paixão que nós consideramos a hora da misericórdia. 3 horas da tarde para nós cristãos deve ser a hora da misericórdia, em que nós olhamos para o crucificado e compreendemos: Deus me ama, Deus é meu Pai, quis me salvar, então está pronto a atender meus pedidos, minhas súplicas, e não duvidar que Deus tem sempre o melhor para nós. O problema é que às vezes nós não sabemos rezar. Jesus insiste: reze, ore sempre, ensinou a oração do Pai Nosso aos seus e a nós. O problema é que a nossa oração às vezes ela é muito interesseira. Ela não passa de um nível maior de amor, de compreensão na vontade de Deus. Nós queremos que Deus se dobre à nossa vontade. Vocês percebem que a maioria das nossas orações é pedindo coisas, pedindo benefícios. Nós nos preocupamos muito com aquilo que é temporal, aquilo que é passageiro. Emprego, carro, casa, relacionamentos, casamento. Quantas pessoas gastam, né? Rezando, fazendo novenas e novenas a São José para encontrar um marido. Não que não deva, tem que pedir sim. Podemos pedir tudo, mas a maioria das nossas orações é com coisas passageiras. E poucas vezes nós nos colocamos com confiança, como o salmista. No Senhor está a minha força, o meu refúgio, Ele que fez o céu e a terra. Ali eu encontro força, ali eu encontro tudo, e Ele sabe o que é melhor para mim em cada situação. Então, a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, é um modelo, uma base do que nós precisamos para passar neste mundo e voltar para a eternidade. Mas o centro da oração que Jesus nos ensinou é: Senhor, seja feita a tua vontade. Ele deu exemplo disso na oração. No Getsemane, no Horto das Oliveiras, quando o cálice estava pesado, ele sabia do sofrimento que ele enfrentaria. Ele também, como homem, teve angústia e diante do Pai ele falou: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Eu não sei se eu vou dar conta humanamente essa dor, esse sofrimento, essa rejeição do amor que eu tenho para oferecer, mas contudo seja feita a sua vontade. Então temos que aprender com Jesus também a rezar sempre diante das realidades que enfrentamos, de uma doença, de uma situação financeira, de uma perseguição, de uma rejeição, dizer: Pai, pode mudar essa realidade? Se é para o meu bem, se é para o bem da minha família, se é para o bem das pessoas que convivem comigo, mude esta situação. Mas se não é, Pai, da tua vontade, seja feita a tua vontade. E acolher a vontade de Deus, que sempre é a melhor para nós. Às vezes nós rezamos tanto, né? Diante de uma enfermidade, fazemos novena, podemos fazer e devemos pedir para Deus, sim, porque Deus pode tudo, para Deus nada é impossível. Mas ter esse coração sensível, seja feita a tua vontade, porque talvez aquela realidade, aquela demora em uma situação, numa enfermidade, a curar uma doença, aquela demora vai servir para transformar o nosso coração, sermos mais humildes, recorrer mais a Deus, saber que nós não podemos muitas coisas, que nós não somos deuses. Uma situação talvez que nós achamos que é uma perseguição, Deus está mostrando outro caminho, uma outra luz. Então, compreender então na oração a santa vontade de Deus. E Jesus é exemplo, está sempre rezando ao Pai, em toda situação. E no momento de mais dor na cruz, qual foi a oração de Jesus diante da perseguição? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então Jesus rezando sempre, Ele que louva ao Pai porque se revela aos pequenos, uma oração de louvor, Ele que louva pedindo perdão,
intercede, enfim. A oração de Cristo deve ser o nosso modelo. Então hoje Jesus está pedindo, para que a gente não desista da vida de oração. E rezar quando? Uma vez por dia? Só no domingo? Não, sempre. A nossa vida deve ser uma oração. Ao amanhecer, obrigado, Pai Santo, por mais um dia. Vai lavar o rosto, obrigado, Senhor, temos água para lavar o rosto. Vai tomar um café, obrigado, meu Deus, por este alimento, temos alimento. Vai para o trabalho, obrigado, Senhor, diante de um país com tantos desempregados, temos um emprego, obrigado, Senhor, eu tenho um emprego. E essa atitude de oração constante diante de Deus nos torna pessoas confiantes, pacientes, pessoas confiáveis, equilibradas. Nós vamos dominando as nossas emoções, as nossas ansiedades, os nossos medos, na confiança em Deus. E o que gera confiança em nós, essa constância de oração, falar com o Pai sempre, em todas as situações, falar com Deus. É o Pai que tudo pode, tudo sabe. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje, a Eucaristia em que estamos celebrando, e se estamos aqui é porque acreditamos. Se viemos até aqui é porque acreditamos que existe um Deus que é nosso Pai, que nos ama, que nos reúne como família e quer nos ajudar. Então, qual é o segredo? Rezar. Rezar sempre. As pessoas às vezes procuram, nós no confessionário, e falam, padre, acho que eu estou pecando porque não estou rezando muito, tenho diminuído a minha oração. Que boa preocupação. É um bom sentimento. Não apague do coração, não. Fique preocupado mesmo. Nós temos que rezar sempre, todos os dias. Sempre. Eu me lembro sempre, já disse aqui, mas alguns não ouviram, um bispo veio dar uma semana teológica para nós, quando eu estava no seminário, e ele dizia assim, o cristão tem que rezar sempre. Um padre tem que rezar sempre, um pai de família, uma mãe de família. O cristão tem que rezar sempre. Quem não reza, ele dizia, vira bicho. E é uma verdade, quem não reza vira bicho. Se torna um animal, vive pelos impulsos, pelas paixões, não faz a experiência de que é filho, de que pertencemos a Deus, que viemos a este mundo por um breve tempo para conhecer e amar a Deus, servir a Deus, só isso, e voltar para o nosso lugar. Rezar é o caminho para crescermos, para sermos. Viemos a este mundo para sermos essência do amor de Deus. Não somos coisa, não somos objetos, não somos máquinas, não somos números. Somos filhos e filhas de Deus. E a oração nos traz essa consciência. Quem somos? Para que viemos? E o que Deus quer de cada um de nós. Caríssimos irmãos, Jesus encerra o evangelho de hoje de Lucas dizendo: eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa quando nós invocamos, quando nós acreditamos, confiamos nele. Ele nos defende, ele nos acolhe, se insistirmos com Deus que é Pai. Mas o Filho do Homem, quando vier, Jesus está falando da sua segunda vinda, e é preocupante para nós, Quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Se ele viesse hoje, poderíamos dizer sim, estamos aqui porque temos fé. Ele ia encontrar fé no nosso coração. Mas quem garante? Do jeito que o mundo vai, as pessoas se tornando indiferentes a Deus, rezando pouco, quem garante que daqui 50 anos, os nossos, o futuro, os netos, vão querer rezar e ter fé? Para que isso aconteça, nós precisamos praticar a virtude de rezar e passar para os nossos, que é importante rezar, que devemos rezar sempre. Que o Espírito Santo nos ajude, que Maria, a Mãe do Senhor e nossa Mãe, interceda por nós,
para que do nosso coração brote sempre o louvor e a profunda oração que agrada a Deus. Assim seja. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.